interferência mesmo. Eu falei, ué. Estamos ao vivo. Boa tarde aos nossos ouvintes e telespectadores. Hoje, dia 6 de maio de 2022, e o programa Falou e Disse, da Taba TV, e hoje, excepcionalmente, está aqui conosco o nosso Leon Aires, o nosso querido Leon Aires. Depois de ter nos abandonado, mas de vez em quando eu chamo de volta, porque hoje ele veio para receber um entrevistado muito especial, que é o Edmilson Silva Costa, né? Vou dizer o nome dele todo aqui. O Edmilson, é um prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo, e eu quero falar só algumas coisinhas sobre você, não muitas, não. Depois você pode complementar. O Edmilson ele é formado em comunicação social na Universidade do Maranhão e depois ele fez doutorado e pós-doutorado em economia na Unicamp, uma universidade que eu gosto muito. É a Universidade do Beluso, que de vez em quando a gente traz aqui também no programa. E é uma universidade de excelência, né, em Campinas. E outra coisa também é que ele já foi, porque além dele ser um intelectual, ele também vai para a política e dá a cara a tapa, né? Ele já foi até candidato. Ele já foi candidato à prefeitura da cidade de São Paulo pelo PCB e depois foi vice-presidente da República na chapa do Ivan Pinheiro, em 2016. Eu até liguei para o Ivan e falei com ele. Ele disse, ele foi meu vice. Edmilson, você publicou também vários livros, esses livros, eu quero lê-los todos, ainda não tive oportunidade, mas alguma coisa eu já li que você escreveu que eu gostei muito, né? Então, esses textos, eu sei que eles são básicos para amadurecer a nossa compreensão, principalmente em relação ao capitalismo, e nessa etapa do neoliberalismo, que eu digo que agora está em descenso, aí o Leon diz que não, a gente fica discutindo como é, como é que não é. Vamos ver agora com um professor Edmilson se esse neoliberalismo está em decadência. Então, só vou citar teus livros, O Imperialismo, da Global Editora, que foi em 1989, depois A Política Salarial do Brasil, pela Boitempo, Um Projeto para o Brasil, técnico-científico, A Globalização e o Capital Contemporâneo, e A Crise Econômica Mundial e a Globalização do Brasil, Caio Prado Júnior, né? Então, eu vou começar fazendo uma pergunta básica, porque, para mim, olha, eu me lembro que uma vez eu fui lá na Cinelândia e você estava lá num movimento, eu não me lembro qual foi o movimento que era naquele momento, mas você teve uma fala muito interessante que eu gostei muito. Aí eu fui lá pedir teu telefone, mas depois eu nunca consegui entrar em contato. Mas agora consegui, né? Você anotou um número errado. Então é isso. Mas no meio daquela confusão na Cinelândia, sabe como é? Devo ter anotado mesmo errado. Aí, olha, eu sei que você é um grande especialista em trazer à luz essa contradição do neoliberalismo, né? E a implantação do neoliberalismo no Brasil, que eu acho que foi no governo FHC, Fernando Henrique Cardoso. Por isso, eu queria começar essa discussão com tudo que eu já li sobre o que você escreveu da época do Fernando Henrique, como é que foi a implantação desse neoliberalismo, e que muita gente aplaudia, tecia lousa ao Fernando Henrique, acabou com a inflação, né? Era um cara maravilhoso. Aliás, eu fui mais ou menos como se fosse meu sogro, com uma pessoa que era tio do Fernando Henrique Cardoso, ele já morreu, coitado. E ele elogiava demais o sobrinho,
e dizia que o sobrinho tinha uma posição maravilhosa, era o Joaquim Cardoso. E aí, de repente, o Fernando Henrique mudou de lado, né? E aí, o que ele dizia do sobrinho, acho que não aconteceu. Desculpe ter me alongado. Vamos lá. Muito bem. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de conversar com vocês sobre esses temas da atualidade. É muito importante que a gente possa realizar um debate rico, um debate produtivo, porque nós estamos vivendo realmente uma situação dramática no Brasil e que esta situação ela tem como pano de fundo exatamente as políticas neoliberais que começaram a ser implantadas no Brasil desde o início da década de 90. Portanto, quando iniciou na década de 90 o neoliberalismo, porque o neoliberalismo ele já vem desde a década de 80 nos países centrais, Estados Unidos, Inglaterra, nos países centrais. Mas na década de 80, ele não pôde ser implementado no Brasil por uma questão muito simples. De 80 a 85, a ditadura estava nos seus estertores e não tinha força para implantar as políticas neoliberais. O Delfim Neto implantou política recessiva e tal, mas não implantou as políticas neoliberais como vinha sendo implantado nos países centrais. E na segunda metade da década de 80 também não existiam condições políticas, porque era o período da Constituinte, do ascenso da luta de massas, da empolgação da população com o fim da ditadura, então não tinha também condições de implantar o neoliberalismo naquele período. E o neoliberalismo, no sentido clássico, ele só é implantado a partir da derrota do Lula para o Collor de Mello em 1989. Então, o neoliberalismo ele começa a ser implantado no Brasil a partir do governo Collor. E ele se aprofunda no governo Fernando Henrique Cardoso, que é o governo em que ele consegue implantar de uma maneira muito rápida, muito profunda, muito veloz, as políticas neoliberais, que são as políticas típicas do consenso de Washington. Ou seja, é a política que, que vem do ponto de vista macroeconômico, as metas de inflação, o câmbio flutuante, as políticas de austeridade fiscal, e, do ponto de vista social, são as contra-reformas. O ataque aos direitos dos trabalhadores, o ataque aos salários, o ataque aos direitos da população, seja as políticas públicas, o corte de verbas para a educação, para a saúde, para o saneamento, para as políticas sociais. E isso é completado pelo processo radical de privatizações que ocorre no governo Fernando Henrique. Então, aquilo que ocorre no governo Fernando Henrique é um processo que vem se estendendo e se aprofundando cada vez mais nos sucessivos governos que se implantam depois do Fernando Henrique, porque mesmo o Lula ele não consegue sair da armadilha mais profunda do neoliberalismo, porque ele mantém o câmbio flutuante, ele mantém as metas de inflação, ele mantém as políticas de austeridade e tem um viés diferente, que é a política social, onde ele vai desenvolver uma política de aumento do salário mínimo, uma política de compensação social para acabar com a fome, e um conjunto de outras políticas na área da educação, ampliação das universidades, cotas, ProUni, etc. Então, um social-liberalismo no período do Lula. E quando vem o período da Dilma, isso volta de novo ao neoliberalismo clássico, quando vai o Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda e vai aquele pessoal do Nordeste, a ministra da Agricultura, o ministro da a Cátia Abreu. Cátia Abreu, o ministro da área de Indústria e Comércio, que era o ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria, e aí você volta à política neoliberal, e essa política neoliberal ela só vai se aprofundando a partir daí, porque em 2016 você tem um golpe, e o golpe vai aprofundar ainda mais as políticas neoliberais,
radicalizar essas políticas com a reforma da Previdência, depois com o Guedes, a reforma trabalhista e um conjunto de ofensiva contra os direitos e garantias dos trabalhadores que chegou a esse quadro social dramático que nós estamos vivendo. Se quiser, eu posso falar qual é o quadro social que nós estamos vivendo. Vou dar a palavra aí ao Leon. Eu queria só aproveitar, como professor, até para os nossos espectadores aqui da Taba TV, que nem todo mundo, na verdade, tem um nível de politização tão alto para poder entender o que seria a diferença entre liberalismo e neoliberalismo. Então, muitos espectadores já conversaram comigo, Leon, mas qual a diferença entre liberalismo e neoliberalismo? Assim, de forma curta, só para os nossos espectadores. Não, o liberalismo é uma doutrina que vem lá do século XIX, XVIII, vem desde Hume, vem daquele... onde você... É uma doutrina que nasceu no sentido de, naquele período, buscar a liberdade tanto individual quanto a liberdade econômica. E o neoliberalismo já é uma coisa que vem do período da crise do sistema capitalista. Ele é uma radicalização do neoliberalismo no que se refere à política econômica, porque toda a política desenvolvida pelo neoliberalismo é uma política que visa, de um lado, cortar direitos dos trabalhadores, cortar políticas públicas, fazer contra-reformas e reduzir salário e reduzir a participação do Estado na economia. Então, é essa a diferença. Antes você tinha um neoliberalismo que era muito mais teórico, era as liberdades dos cidadãos, etc. e tal, mas agora o neoliberalismo é muito mais agressivo, porque ele destrói os direitos dos trabalhadores, amplia a miséria no país e leva à situação social dramática como nós estamos vivendo. Então, fala a respeito do que você estava falando sobre a questão social, como é que está. Muito bem. Então, qual é o resultado dessas políticas? Porque quando você corta salários, quando você desenvolve uma política de desindustrialização, quando você desenvolve uma política de desemprego, o resultado é muito dramático. E qual é o resultado dramático em que nós estamos vivendo? De um lado, você tem um desemprego hoje que está por volta de 20 milhões de trabalhadores. Se você juntar o desemprego oficial com o desemprego oculto, que são aquelas pessoas que já deixaram de procurar um emprego. Isso já não conta mais para as estatísticas oficiais. O que conta para as estatísticas oficiais é exatamente aquelas pessoas que procuraram algum emprego e não conseguiram. Muito bem. Então, você tem um desemprego aí por volta de 20 milhões de trabalhadores. Você tem, por outro lado, uma enorme precarização do trabalho, que é expressa em cerca de 35 milhões de pessoas na informalidade. Você tem ainda cerca de 19 milhões de pessoas nas filas da fome, disputando ossos e pelancas de carne nos lixões, e você tem ainda uma miséria nas grandes cidades, onde o aumento da mendicância é uma coisa que está em todas as esquinas do país. Ou seja, o neoliberalismo, ele aprofundou uma situação que já era difícil em termos sociais, em termos de distribuição de renda, em termos de salário, ele aprofundou isso aí e aumentou a dramaticidade social brasileira. O que se pergunta é o seguinte: por que esse caldeirão social ainda não explodiu? Porque num país em que você tem essa enorme taxa de desemprego, essa enorme taxa de precarização do trabalho e informalidade, essa enorme taxa de gente passando fome, como é que ainda não ocorreu o saque ao supermercado, as pessoas na rua, os movimentos contra a carestia? Agora isso aí está se tornando mais grave com o aumento da inflação, porque a inflação está aumentando de maneira acelerada. A inflação aumenta e o salário não aumenta, portanto, há uma queda ainda maior de um salário que já estava baixo. Então, essa é a situação dramática em que nós estamos vivendo, isso sem falar da repressão contra
a população pobre e preta das cidades, a mineração das terras indígenas, a repressão contra os quilombolas, os ribeirinhos. Então, essa é a situação dramática em que nós estamos vivendo. E a pergunta que a gente pode fazer é a seguinte: como é que um país rico como o Brasil, que tem terra em abundância, tem água em abundância, tem todas as matérias-primas necessárias para o desenvolvimento econômico, que tem uma mão de obra jovem e disposta para o trabalho, como é que um país rico desse tem a maioria da sua população vivendo na pobreza? Isso só é explicado pela truculência do modelo econômico que é montado no país desde o período da escravidão e que, mesmo com a implantação do capitalismo e mesmo com a industrialização que se dá a partir da metade da década de 50 do século passado no Brasil, isso não melhorou de maneira efetiva as condições de vida da população. Aqui, aquilo que o Marx falou, de que os ricos continuam mais ricos e os pobres proporcionalmente mais pobres, é uma realidade nua e crua. Agora, vai falar? Não, por favor. Pois eu queria puxar um fio aí, que foi a crise do neoliberalismo em 2008. Quer dizer, uma crise que começa não aqui no Brasil, mas lá fora. Ou seja, são as contradições que esse neoliberalismo gera. E porque o neoliberalismo também inventou essa história do sistema financeiro. Então, querendo, de repente, multiplicar os pães, né? Parece que eles querem acelerar tanto o ganho que aí eles ficam inventando formas de que esse ganho seja multiplicado várias vezes, indefinidamente, né? Então, em 2008, houve aquela bolha e a bolha estourou, não é isso? E isso não teve um reflexo imediato no Brasil. Eu queria saber como que nós conseguimos não ter, nos ressentirmos imediatamente contra essa crise que foi aprofundada nos mercados como os dos Estados Unidos, e também como que imediatamente o governo socorre o sistema financeiro, injetando bilhões e bilhões de dólares. É isso que eu não consigo entender. De que forma esse sistema consegue atrair a própria governança a seu favor? Eu não sei se eu me fiz entender, mas... Você queria complementar? Queria só relembrar o seguinte: 1926. 1926 apareceu uma situação semelhante. Eu acho que é interessante a gente discutir essa questão da crise, porque não é exatamente assim que eu vejo. Eu acho que isso são oportunidades para os liberais conseguirem transferir mais capital para si. Então, em 1926, o que aconteceu é que também houve um crescimento do sistema financeiro e todos embarcaram nessa e acabou tendo aquela crise que a gente conhece, onde muita gente quebrou, mas foram criadas as maiores fortunas americanas, foram feitas naquele período. Então, essa crise, igual essa nova crise de 2008, que eu acho também que não é a crise, mas sim um arranjo para poder, na verdade, desviar, transferir capital, vamos dizer assim, da população para os liberais, os neoliberais, as grandes corporações. Então, assim, esse contexto de trambiques, praticamente, que eles fazem, é o que a gente chama de crise. Por isso que a questão do neoliberalismo, ele fatura na crise, na própria queda, que ele tem mecanismo para isso, e a força militar, a repressão, está aí para poder ajudá-los nesse sentido. Então, eu acho que dá uma analisada nesse panorama também dessa forma. Diga lá, professor. Eu escrevi um livro sobre a crise de 2008. Então, vou tentar aqui apanhar
as linhas mais gerais do que eu entendo. Bom, a crise de 2008 ela é muito grave do ponto de vista estrutural do sistema capitalista. Porque eu denomino a crise de 2008 como uma crise sistêmica. Uma crise sistêmica é quando ela abala toda a estrutura do sistema capitalista, em termos econômicos, em termos financeiros, em termos da produção do valor, em termos sociais, em termos culturais. Ou seja, é uma crise que abrange o conjunto da vida social. E lá no livro eu defendo a tese de que nós tivemos só 3 grandes crises sistêmicas no sistema capitalista. A primeira, ela vai de 1873 a 1896. E toda crise sistêmica, ela gera profundas mudanças no sistema capitalista. E qual foi a mudança dessa primeira grande crise sistêmica no capitalismo? Foi a passagem do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista. A segunda grande crise sistêmica, ela se dá entre 1929 e 1945. Todas as grandes crises sistêmicas, elas são longas. E qual foi o resultado dessa crise sistêmica de 49 de 29 a 45? Foi exatamente a repartição do mundo em 2 grandes sistemas. O sistema socialista, dirigido pela União Soviética, e o sistema capitalista liderado pelos Estados Unidos. E no interior do sistema capitalista, você tem uma mudança profunda, que é o estado do bem-estar social. Portanto, houve profundas mudanças no interior do sistema capitalista nessa segunda grande crise sistêmica global. E a terceira grande crise sistêmica global, ela se deu em 2008 e até agora nenhum dos grandes países centrais conseguiu retomar o patamar de crescimento do início da crise de 2008. E o que ele tem feito para não ter o colapso do sistema? Eles têm injetado cada vez mais recursos, primeiro, para salvar os bancos, e segundo, para fazer com que a oligarquia financeira se aproprie desses recursos e, com as suas ações nas bolsas e nos mercados futuros, dá a impressão de que o sistema está funcionando e de que as coisas estão indo bem. Mas esses recursos, eles não têm base material. Os recursos que os países centrais estão colocando para salvar o sistema capitalista da crise, eles não têm base material, ou seja, eles não têm base na produção do país, ele não tem base no ouro, ele não tem base na produção da economia. Porque se você olhar, a impressão de dólar por parte dos Estados Unidos é pelo menos 5 vezes maior do que a sua produção econômica, ou talvez 10 vezes maior do que isso. E nós vimos muito isso no período da crise de 2008. Você tinha, no período da crise de 2008, uma diferença entre a economia real e os recursos que estavam na área especulativa era de 10 vezes. E esse gap ele não dura muito tempo. E, evidentemente, veio a crise. E a crise veio, e para evitar com que haja o colapso, os países centrais fizeram a fuga para frente, jogaram mais dinheiro na economia. E agora eles começam a colher o resultado disso aí, que é a maior inflação dos últimos 40 anos nos Estados Unidos. Porque se você imprimisse dinheiro e isso resolvesse o problema do capitalismo, o capitalismo seria um regime eterno. Era só você imprimir dinheiro. Mas quando você imprime muito dinheiro e ele não tem lastro em alguma coisa da realidade, esse dinheiro ele vai criar crises financeiras, crise econômica e inflação, porque ele não tem nenhuma ligação com o real. Então, a crise de 2008, ela já vem de 2008 até agora, ou seja, ela vem castigando há cerca de 14 anos o sistema capitalista e ele não encontrou ainda nenhuma fórmula para retomar
o crescimento que ele teve nos 30 anos gloriosos. E o que ele está fazendo desesperadamente? Fazendo a guerra, fazendo a rapina dos recursos dos países, buscando a ofensiva contra os direitos dos trabalhadores. Então, é essa a maneira como o capitalismo está buscando sair da crise. Arrochando o salário, fazendo a guerra para a guerra de rapina, para tomar recursos, precarizando o recurso, assaltando o fundo público, de forma a tentar sair da crise. Mas a crise é muito maior do que isso. E a minha impressão é de que agora nós estamos entrando no momento e que a guerra da Ucrânia foi só a espoleta desse processo. Nós estamos entrando no momento em que nós vamos ver aí um aprofundamento da crise que se iniciou em 2008 e que os meios de comunicação passaram a ideia de que os países tinham saído da crise, aí veio a pandemia, que aprofundou ainda mais a crise, e agora vem a crise econômica. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. E que a guerra da Ucrânia ela só veio acelerar um processo que já estava na ordem do dia nas economias capitalistas. Agora, me fala o seguinte, diz que o Leon estava questionando, mas aí eu pergunto, se o capitalismo está em crise, como é que, nesse momento, a maior concentração de renda na mão dos capitalistas? Não, o problema da crise no capitalismo, crise não significa que os capitalistas vão deixar de ganhar dinheiro. O problema é que, como os países centrais organizaram as suas economias baseado na especulação financeira, então, nesse período, enquanto o Estado imprimia recursos para jogar na economia, os capitalistas se aproveitavam desses recursos para ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, nos mercados futuros, e aumentaram de maneira extraordinária a sua riqueza. Agora, essa é uma riqueza que ela é uma riqueza fictícia, porque esse dinheiro não pode aterrissar no terreno do real. Porque você pensa aqui no Brasil, os 7 trilhões de reais que está na dívida pública, na dívida interna. Como é que esse dinheiro pode vir para a produção se você não tem gente com dinheiro para comprar a produção? Esse dinheiro não tem capacidade de voltar para a economia real no seu todo, porque ele é um dinheiro fictício, ele é fruto do capital fictício. Então, o que nós vamos ver no curto prazo e talvez no médio prazo, é uma queda profunda na Bolsa de Valores, uma queda profunda nos mercados de futuro, ou seja, uma crise nessa área financeira, porque você não pode conviver muito tempo entre uma especulação financeira, algo 10 vezes maior do que é a economia real, porque você está vivendo num mundo fictício. E, em algum momento, a economia real vai querer o ajuste de contas com a economia especulativa. Ou, traduzindo para uma linguagem marxista, a lei do valor vai cobrar a sua essência no sistema capitalista. Leon? Vamos nós. Queria pegar um ganchinho para poder ir para a questão mais internacional, a partir da sua grande análise, professor. Gostei muito aqui, aprendi muito. O que acontece é o seguinte, eu acho que dentro desse quadro que você bem colocou, existe uma oportunidade para a Rússia e para a China, que é o que nós estamos vendo hoje, de ocupar um espaço diferenciado no cenário mundial, tentando estabelecer uma nova ordem, perfeito? Então, nós temos aí um país como a Rússia, que conseguiu lastrear o seu dinheiro com ouro. Eles têm bastante, eles se prepararam para essa situação, lastrearam todo o seu dinheiro, estabeleceram uma série de negócios com a maior potência de negócios atualmente, que é a China,
estão fazendo a parceria para poder construir a Rota da Seda, que já está construindo, já está fluindo, é um negócio de bilhões de dólares, né, por mês que ele movimenta. Então, nesses momentos onde há esta polarização, e aí que eu quero fazer a minha pergunta, os Estados Unidos eles agem de uma maneira bem particular, igual como foi em outros períodos. No período da Guerra Fria, os aliados americanos mais fortes ele trata de uma maneira. Os mais fracos, como aqueles de desenvolvimento, como o Brasil, em geral, ele age politicamente, intervindo, dando golpes ou fazendo uma série de exigências. Em radicalizando essa situação, já que é uma disputa pelo cenário mundial, Estados Unidos está tentando conseguir seus aliados fortes através da conversa, qual será o cenário para o próximo governo do Brasil que vai estar diante desse cenário mundial pressionado pelos americanos para poder, na verdade, fazer aquelas alianças que os americanos fazem com os países que são mais fracos. Então, o que você acha que pode acontecer, sem ser uma bola de cristal, né? Mas o que pode acontecer com o próximo governo diante desse cenário? Quais são as dificuldades que ele vai encontrar, seja qual for o governo? Bom, nós temos aí um monte de coisa, desde da nova ordem mundial, que a China e a Rússia estão querendo, passando pelas ações dos Estados Unidos, até bater no Brasil. Então, vamos pegar esses três ângulos aí, a ordem mundial, a ação dos Estados Unidos e a repercussão no Brasil no próximo governo. Primeiro, a guerra na Ucrânia, ela desenvolveu um processo que não estava nos cálculos daqueles que estimularam a guerra, ou seja, Estados Unidos, União Europeia e OTAN. Quando a União Soviética caiu, desagregou, teve uns acordos entre o Gorbachev e os Estados Unidos, e mais a França e a Alemanha, no sentido de que a OTAN, como já não existia mais a União Soviética, a OTAN não se expandiria. E o que aconteceu? A OTAN se expandiu para praticamente quase todos os países que eram da antiga esfera de influência da União Soviética. E o objetivo dos Estados Unidos era exatamente pôr as mãos na grande fonte de matérias-primas que existe nos Estados Unidos, ou na Rússia. E, para isso, eles utilizaram como carne de canhão a Ucrânia. Eles armaram a Ucrânia, eles deram um golpe na Ucrânia, instalaram um governo de extrema-direita na Ucrânia e passaram a treinar as forças ucranianas e dar carta branca para os neonazistas barbarizarem com a população de origem russa. Aí esse pessoal se revolta na Crimeia e depois a Rússia incorpora a Crimeia. E eles se revoltam lá em Donbass, Lugansk e Donbass. E aí, isso vai gerar 8 anos de conflitos. E os Estados Unidos incentivando a Ucrânia a buscar isso aí, a buscar retomar as áreas em que ela perdeu. Só que eles testaram de uma maneira tal a paciência da Rússia, imaginando que jamais o Putin teria condições de desenvolver uma guerra. Até porque, desde quando caiu a União Soviética, a OTAN vem avançando e só encontra por parte da Rússia lamentações. Só que, dessa vez, a Rússia se preparou muito bem, porque quando teve a incorporação da Crimeia e que teve as sanções contra a Rússia viu que ela teria que ter uma economia que não dependesse tanto do Ocidente. E ela criou as condições
para enfrentar o Ocidente, tanto do ponto de vista militar quanto do ponto de vista econômico. E aí, então, é isso que vai explicar a chamada Operação Especial, a invasão da Ucrânia. E, evidentemente, ao invadir a Ucrânia, ela vai buscar retomar toda aquela parte de Donbás, que é o leste da Ucrânia, e os Estados Unidos não imaginavam, e nem a OTAN, que quando eles começassem a ameaçar, que a União Soviética iria regredir. E o que aconteceu foi o seguinte: quando eles ameaçaram, o Putin disse: bom, estou botando em ação as forças nucleares. Aí acabou toda a pressão no sentido de que a Rússia deveria sair dali. E o que acontece? Eles começam a entregar armas para o exército ucraniano. E essas armas entram e são bombardeadas, ou seja, não tem muito futuro. E aí, eles, bom, como nós não podemos, como já perdemos o monopólio da força do ponto de vista militar, então nós vamos vamos matar a Rússia através das sanções. Aí eles fazem as sanções contra a Rússia, que são as sanções mais brutais que você pode imaginar contra um país. Só que a Rússia estava preparadíssima para essas sanções. E preparadíssima por quê? Porque a Rússia controla boa parte do mercado mundial de grãos, boa parte do mercado mundial de petróleo, boa parte do mercado mundial de gás, boa parte do mercado mundial de matérias-primas importantes para a indústria de ponta do Ocidente. Professor, desculpa te interromper, mas eles estão fazendo esses embargos, essas coisas a Cuba, que é um paísinho pequeno, com meia dúzia de pessoas, que não tem economia, não consegue nada, acha que vai fazer alguma cosquinha na Rússia? Pois é o negócio da arrogância. A arrogância, ela perde o sentido da realidade. Então, o que acontece? Aí a Rússia dá o troco, diz, bom, a partir de agora, eu só exporto gás, só exporto petróleo, se for pagar em rublo. Eu não quero mais euros, eu não quero mais dólar. Aí teve toda aquela lamentação, não sei o que. Mas, resultado, todos eles vão terminar importando gás e importando petróleo em rublos. E aí, o que faz a Rússia? Acordo com a China, e aí passam a construir um novo sistema financeiro internacional. Aquele SWIFT, que é o sistema pelo qual os Estados Unidos destroem um país, deixa que o país não tenha negócio com o mundo, agora a Rússia e a China estão construindo um sistema alternativo, e também um sistema alternativo de cartões. E isso vai produzir, do ponto de vista financeiro, uma nova ordem mundial, porque vai impactar no dólar. Porque, a partir de agora, o rublo está ancorado no ouro e está ancorado nas matérias-primas russas. Ou seja, está ancorado em ativo real. E qual é a ancoragem do dólar? Não é em ativo real nenhum. E como os Estados Unidos ainda fizeram uma espécie de se transformar em piratas do século XXI, pegaram as reservas russas de 300 milhões e confiscaram as reservas. Aí, todo mundo que tem reserva em dólar agora vai dizer, pô, meu dinheiro, que está expresso em dólar, está com o mesmo perigo que está correndo no russo. Basta que eu tenha qualquer medida contra os Estados Unidos. E aí, então, o que nós vamos ter daqui para frente é um processo de desdolarização da economia mundial. Ou seja, a parte expressiva do comércio mundial já não vai estar baseada no dólar, mas vai estar baseada nas moedas nacionais. É só nós olharmos, a Rússia já está negociando com a Índia em rublos e na moeda indiana, com a China do mesmo jeito, com a Turquia do mesmo jeito, com o Irã do mesmo jeito, com o Paquistão do mesmo jeito. Ou seja, está se criando pela própria arrogância do Império Norte-Americano, está se criando uma nova ordem mundial. Ou seja, é aquele negócio, você toma uma atitude e não sabe qual vai ser o resultado dessa atitude. E o resultado dessa atitude que nós vamos ver é a criação de uma nova ordem mundial. E é por isso que os Estados Unidos estão desesperados. Agora vão fazer provocações
contra a China, lá em Taiwan, porque eles vão querer guerra, porque, do ponto de vista econômico, eles estão morrendo do ponto de vista econômico. É isso. Só para completar aquela minha pergunta que eu tinha feito, que é o seguinte: essa arrogância americana que faz com que ele tenha aquelas políticas com o Brasil, o que a gente espera para o próximo governo? Que a partir do ano que vem essa situação vai estar pior para os americanos, para os russos, e aí o que vai acontecer? Você vai estar com uma pistola na cabeça se for da direita, ou vai estar com ameaça de golpe se for um governo de esquerda? Era a terceira parte daquilo que eu falei, que era a grande questão. A segunda questão da ação dos Estados Unidos, e agora o que vai acontecer na América Latina. Os Estados Unidos, eles sempre consideraram a América Latina o seu quintal, e eles vão tentar fazer isso aí, independentemente de qualquer governo que venha a ser eleito. E eles vão querer um alinhamento automático com os Estados Unidos, porque, imagina, eles já perderam ali toda a Eurásia, ali um pedaço ali da área do Oriente Médio. Agora vão perder a América Latina, então nós vamos passar por um momento de tensão muito grande no próximo período, exatamente pelo desespero que os Estados Unidos estão em função da própria política que ele desenvolveu em relação às sanções e à guerra. Ou seja, ali agora nós estamos tendo o efeito bumerangue nos Estados Unidos. Eles fazem aquilo ali e o efeito volta contra eles. E se olhar, já aumentou a taxa de juros nos Estados Unidos. O aumento da taxa de juros vai levar, inevitavelmente, a uma queda da atividade econômica. A atividade econômica já estava complicada com a pandemia. Você imagina agora uma nova queda na atividade econômica. E vai aumentar, está aumentando a inflação. A inflação dos Estados Unidos agora é a mais alta dos últimos 40 anos. Então, são problemas concretos que eles vão ter que resolver. E eles vão buscar descarregar uma parte desses problemas naqueles países mais frágeis, como você falou. E entre esses países mais frágeis está o Brasil. Então, o novo governo do Brasil vai ter que ter muita habilidade para desenvolver uma política para reconstruir o país, porque o país foi destruído pelo Bolsonaro, destruído em termos econômicos, destruído em termos políticos, destruído em termos salariais, destruído em termos de políticas sociais, destruído em termos de política democrática, e vai ter que reconstruir o país. E para reconstruir o país, você precisa tomar uma série de medidas que vai contrariar os interesses da grande burguesia brasileira e os interesses dos Estados Unidos. Então, nós vamos ter um período mais para frente muito tenso, se não tiver uma grande crise nos Estados Unidos, que aí eles vão curar as feridas dele e aí dá mais espaço para a gente trabalhar aqui. Agora, assim professor, o senhor vê o perigo de uma guerra nuclear, de começar até por acidente ou ameaças não querendo realizá-las, mas acabando por um acidente qualquer, um começo de uma guerra nuclear? Olha, sempre há o perigo de uma guerra quando você tem uma nação imperial que está em decadência. Todo imperialismo, quando está em decadência, é como fera ferida, ele se torna mais agressivo. Agora, na questão nuclear, existe um elemento que é determinante, é que você jogou uma bomba nuclear nos Estados Unidos, ou os Estados Unidos jogou uma bomba nuclear na Rússia, toda a humanidade se acaba. Não claro. Tem... você extingue a espécie humana da face da Terra. Ou seja, aí os dirigentes vão fazer esse cálculo. Eles próprios vão morrer. Porque hoje, tanto a Rússia, quanto a China, quanto os Estados Unidos, quanto a França, quanto a Inglaterra, até a Coreia do Norte, têm ogivas nucleares com capacidade de chegar ao outro lado da Terra. Então, é uma guerra de soma zero, onde todos vão morrer. Então, isso é um elemento que trava um pouco a loucura desses dirigentes, porque uma guerra nuclear, todos morrem, inclusive aqueles que não tem nada a ver com a guerra. Então, esse é o limite determinante
da questão da guerra nuclear. Mas sempre tem um doido aí que pode, sei lá, em vez de jogar uma bomba de 1000 megatons, joga de 1 megaton, etc. e tal. Mas, do ponto de vista de uma guerra mundial nuclear, onde todos vão se guerrear, eu acho que, se acontecer isso, vai ser a extinção da espécie humana. Então, isso aí, a minha impressão é que, nesse momento, não está dado. Até porque eles não querem morrer também. O que está dado é uma conjuntura de tensão permanente. Todo império, quando vai cair, ele tem esse período de tensão permanente, de guerra, de instabilidade. Só você olhar o Império Romano, só você olhar o Império Britânico, todos esses impérios, antes de cair, fizeram enormes destruições na humanidade. E com o Império Americano não vai ser diferente. Eles vão... Nenhum império cai sem atirar. E eles estão atirando. Só que agora é um momento diferente do que era o Império Britânico e o Império Romano. Porque agora você tem um outro contrapoder que tem o mesmo número de bombas e o mesmo número de armas que o contrapoder maior tem. Então, sabe aquela história da vovó? 2 bicudos não se beijam, 2 barrigudos não se abraçam? Então, um pouco isso aí que está acontecendo na conjuntura internacional. Eu acho que é muito difícil você ter uma guerra nuclear, porque uma guerra nuclear seria a extinção da espécie humana. Então, mais ou menos o que aconteceu na ameaça com a Cuba, os mísseis em Cuba, né? Afinal, ficou tudo em paz porque não havia condição desse confronto. Agora, professor, o senhor fez essa análise conjuntural do planeta, né, com as várias crises, e aí, né, nesse segundo período, a segunda crise, que depois terminou com aconteceu a Segunda Guerra Mundial, e depois houve o término da Segunda Guerra Mundial, e aí o senhor mencionou o estado de bem-estar social, foi criado esse estado de bem-estar social. No entanto, quer dizer, então a gente poderia ter dito assim, bom, na crise do capitalismo, de uma certa forma, eles perceberam que é melhor doar não, mas não ser tão voraz, né? Entregar os anéis para não perder os dedos. Exatamente. E estava dando tão certo, né? O estado de bem-estar, parará, mas, olha só, aí houve a reversão outra vez. Então, se instaura novamente o neoliberalismo, que acabou com todo o bem-estar social e mais algum. Ou seja, não há, então, saída possível. Então, não, como disse o Leon... Deixa eu complementar a pergunta. Mas, por favor, conclua, Helena, a sua pergunta. Não, como disse o Leon, quer dizer, as crises existem, eles se fortalecem, aparentemente eles ficam mais mansos, mas isso tudo é ilusório, não ficaram mansos coisa nenhuma. Espera só o momento de dar outro golpe ou querer novamente tomar conta de tudo. Isso. O que, na verdade, faz com que tudo ande é a disputa política, perfeito? Em determinado período, a situação mundial estava bem ruim, a situação dos trabalhadores no mundo estava bem ruim. Enquanto, na verdade, a perspectiva socialista na Rússia estava indo de vento e popa e estava melhorando o padrão das pessoas. Isso estava contaminando na Europa, a Europa com essas ideias, perfeito, que teve que ceder, dar os anéis para poder não perder os dedos, e o bem-estar social foi uma cessão diante do avanço da filosofia socialista que estava se espalhando na Europa. Ou seja, nesse momento, pelo fato de ter um confrontamento político, acabou se tendo uma negociação capaz até de ter o estado do bem-estar social que os capitalistas estão cobrando tudo aquilo que eles, na verdade, eles gastaram nesse sentido, eles estão recuperando agora. Então, dentro dessa pergunta que a Helena fez, a minha pergunta é a seguinte: naquele momento, houve a possibilidade de negociação porque existia um acirramento político. Hoje em dia,
temos um acirramento político capaz de estabelecer uma outra negociação para poder, na verdade, ter continuidade, a melhoria, vamos dizer assim, dos trabalhadores dentro do sistema capitalista? Vamos por partes. Acrescentar uma coisa a essa análise aí. O estado do bem-estar social ele é resultado de dois elementos. Primeiro, o sucesso da União Soviética do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Então, o capitalismo necessitava de dar de proporcionar alguma coisa para os trabalhadores, porque, do outro lado, os caras estavam ganhando direitos, garantias, salário, educação gratuita, etc. e naquela luta ideológica eles foram obrigados a fazer isso. E o segundo elemento que levou, é importante que as pessoas pouco falam disso, é o fato de que, quando ocorreu o final da Segunda Guerra Mundial, os trabalhadores emergiram muito fortes. E emergiram muito fortes por quê? Porque foram os comunistas, os socialistas, etc., aqueles que resistiram mais ao nazismo. E as burguesias de praticamente todos os países apoiavam o nazismo. Então, elas saíram muito frágeis desse processo e os trabalhadores emergiram muito fortes. Então, juntou, de um lado, os trabalhadores fortes e, de outro lado, a necessidade do capitalismo dar alguma resposta social, porque, senão, nós podíamos ter o socialismo em toda a Europa e até nos Estados Unidos. Então, eles tinham as condições daquele período, os obrigou a fazer concessões. Mas, quando cai a União Soviética, eles vão cobrar aquilo que eles perderam no passado. E é isso que eles vão fazer a partir, com mais intensidade, a partir da queda da União Soviética, porque aí você já não tem o contraponto socialista. Agora, eles estão de mãos livres para fazer o que eles querem. E é isso que eles fizeram. Passaram a fazer uma política de destruição de direitos, garantias, salários, fundo público, políticas públicas, que é para enriquecer cada vez mais uma pequena parcela da oligarquia financeira. Ou seja, é uma espécie de vingança de classe pela derrota que eles tiveram na Segunda Guerra Mundial. E agora, com a crise, eles estão com a batata assando na mão, porque agora não dá mais para retroagir a história, não dá mais para fazer as políticas keynesianas que foram feitas lá no final da Segunda Guerra Mundial. O mundo agora é outro. O mundo agora é das tecnologias da informação, é da robótica, dos semicondutores, é da engenharia genética, da biotecnologia, da nanotecnologia. É um mundo onde as forças produtivas são inteiramente diferentes das forças produtivas do final da Segunda Guerra Mundial. E que, portanto, aquelas políticas lá serviram para aquele período, mas não serve para esse momento agora. Então, vai ter que ter outra coisa. E essa crise sistêmica, ela só vai acabar ou quando emergir uma solução nova para o sistema capitalista, ou quando os trabalhadores emergirem com força suficiente para mudar o sistema. Enquanto não ocorrer isso, a crise vai continuar como continuou muitos anos. Foram 26 anos de crise ali, de 73 a 96, e foram 16 anos de crise, de 45 a 29. Então, nós vamos ter muitos anos de crise ainda. E aí Quantos mais, professor? Não tem como você dizer, porque tudo depende de como... política. Porque depende de como se vai desenvolver a política nos países centrais. Agora, me diga uma coisa. Só para concluir. Nós, diante dessas novas forças produtivas, nós temos umas relações de produção, ou seja, a maneira como as pessoas vivem, como se organizam, ainda do período da década de 50 do século passado. A ONU ainda é a mesma ONU do século passado, o Conselho de Segurança ainda é o mesmo, a OMC ainda é a mesma, só que essas estruturas serviram para aquele período. Para esse período agora, nós temos que fazer novas estruturas. E é por isso que essa nova ordem internacional, que começa embrionariamente aí com a China e a Rússia, ela está buscando novas instituições
que respondam à nova conjuntura, inteiramente diferente daquela conjuntura pós-Segunda Guerra Mundial. Imagino. Olha só, o que eu queria me perguntar é que está se falando muito no feudalismo digital, né? Então, como é essa análise agora dessa nova ordem? Qual vai ser essa teoria econômica? Como atualizar até as ideias marxistas? E dizem que o Ricardo Antunes é um dos intelectuais aqui no Brasil que mais está pensando nessa teoria dessa nova formulação desse momento, que é chamado de uberização. O que o senhor teria a dizer sobre isso? Eu não gosto muito desse negócio, dessas palavras da moda, tipo feudalismo digital, essas coisas. Para mim, tudo isso aí é um pouco de nonsense. Está junto com o Leão, né? O que nós estamos vendo agora é a precarização dos direitos. Enquanto você tem um avanço extraordinário das forças produtivas mediante as tecnologias da informação, você tem uma regressão extraordinária do ponto de vista dos direitos sociais. E isso está em contradição com a norma que nós temos que viver. Ou seja, quanto mais o capitalismo desenvolve as forças produtivas, em vez de você ter uma melhoria das condições dos trabalhadores, você tem uma regressão da condição de vida dos trabalhadores. Então, isso vai levar a convulsões sociais muito fortes aí no médio prazo. Porque se nesse momento os trabalhadores dos aplicativos, os trabalhadores de Uber, os trabalhadores que estão na informalidade não conseguiram se organizar, porque isso são estruturas muito novas ainda, em algum momento eles vão se organizar e vão vir para cima, como se organizaram os trabalhadores dos mineiros, os metalúrgicos no passado. Ou seja, vai durar um pequeno tempo. E você já vê que já tem movimentações aí de sindicalização dos caras da Starbucks, da Amazon, vai ter sindicalização também do Uber, sindicalização dos caras do aplicativo. Eu conheço um cara aqui que é o Galo, que é o cara dos aplicativos, o cara tem uma consciência de classe muito grande. Então, não vai demorar muito para você ter lutas sociais muito grandes desses setores que foram despojados de todos os direitos, mesmo no momento em que você tem um avanço enorme das forças produtivas e um avanço enorme dos lucros capitalistas. Ou seja, nesse momento, em vez de você ampliar os direitos dos trabalhadores, você regride os direitos dos trabalhadores. Isso é uma aberração sociológica, mas é natural do capitalismo. O capitalismo ele vive de cada vez mais ampliar as taxas de lucro contra os direitos e os salários dos trabalhadores. E os trabalhadores têm todo o direito de se rebelar contra isso e buscar uma nova ordem econômica e social. É a lógica do escorpião, né? Deixa eu fazer uma... com relação a isso, Edmilson, isso é até minha área é exatamente tecnologia da informação, eu lido com isso há 40 anos. E eu acho que o que está acontecendo é isso que você está colocando mesmo. Na verdade, toda essa modernização, o que está acontecendo com ela é uma precarização do trabalho e a precarização dos direitos. As pessoas estão cada vez trabalhando mais em casa e não percebem que está perdendo uma série de direitos. Perfeito? A questão toda que eu me preocupa é o seguinte: quais são as categorias que seriam capazes de fazer um movimento político para poder se estabelecer negociações? Em determinado período, quando as coisas não eram tão automatizadas assim, a gente tinha uma série de greves. Antes dos bancos serem automatizados da forma como eles são, os bancários eram uma categoria importante para poder fazer uma série de lutas. Hoje eu sei que, por exemplo, os trabalhadores de transportes, perfeito? Esses são trabalhadores importantes, porque eles podem interferir e estabelecer algumas negociações por causa disso, por causa exatamente do tipo de atividade que eles fazem. Mas a minha pergunta é a pergunta mais... que é o seguinte, é no campo da esquerda, perfeito?
que é o seguinte: isso tudo vai requerer, para poder, na verdade, a gente se empenhar numa direção, numa luta tal qual o professor está colocando, e a classe trabalhadora tem que avançar, você tem que ter partidos que sejam capazes, ou tem que ter vanguarda capazes de, pelo menos, remar nessa direção para poder ajudar o movimento. E, hoje em dia, dentro da minha avaliação, a maioria dos partidos que já disseram ser socialistas no passado, hoje em dia são social-democratas. A ideologia social-democrata, ela acabou sendo hegemônica no mundo, então tudo aquilo que a gente chama de socialismo, na verdade, é social-democrata. E aí, aonde que eu acho que eu vou fazer a pergunta para os partidos que são socialistas, que houve, na verdade, um abandono dos programas máximos em função da luta eleitoral, no qual vários partidos que eram revolucionários, que eram, vamos dizer assim, vou chamar a favor de mudanças sociais verdadeiras, eles abriram mão em função de uma eleição burguesa, que dá uma série de privilégios, e abriram mão dos seus programas máximos, tornando um grande grupo de social-democratas com suas variações. Como é que, na verdade, a gente vai estabelecer uma luta com esse tipo de panorama? Esse não é um fenômeno novo. Esse é um fenômeno que é recorrente em toda a história do capitalismo, e particularmente a partir do capitalismo monopolista, onde você tem os partidos revolucionários e que, em algum momento da crise, e a crise ela é o momento da verdade para todos. Na crise, você não pode ficar em cima do muro. Então, o que nós estamos vendo aqui no Brasil é de que aqueles partidos que nasceram e se forjaram no calor da luta, aqueles partidos que cumpriram um papel muito importante na queda da ditadura, eles foram se amoldando à institucionalidade, eles foram se amoldando à ordem e chegaram ao ponto de se transformar em próprios partidos da ordem. Isso sempre aconteceu no mundo e está acontecendo no Brasil. E o que vai acontecer é que dessa crise toda vão nascer ou vão se desenvolver organizações revolucionárias que vão contestar esse rebaixamento da política revolucionária e vão buscar um caminho revolucionário, como já foi, como já aconteceu em vários países, particularmente na Rússia, no período bolchevique. Então, o que nós estamos vendo agora na esquerda brasileira é uma disputa ideológica, onde uma parte da esquerda, que era combativa, está se amoldando à institucionalidade, e uma outra parte que está buscando outro caminho. E a busca desse outro caminho é mais difícil, porque ele não tem recursos, ele não tem a institucionalidade, ele não tem os empregos, não tem os cargos, mas ele tem uma coisa que os outros não têm, que é a busca da confiança num projeto que está muito mais condizente com as necessidades da classe do que esse projeto social-democrata, que ele termina se amoldando à ordem. E aí depende muito de como se desenvolve a consciência social desse processo, de como se desenvolve as lutas e de como se desenvolve o grau de organização dos trabalhadores. Então, nós estamos vivendo um momento de disputa muito grande entre as várias organizações, para ver quem consegue expressar melhor esse novo momento do capitalismo brasileiro, em que nós temos a miséria, nós temos o desemprego, nós temos a fome, nós temos a desindustrialização, mas nós temos um país rico que tem possibilidade de criar uma grande nação. E aí, quem conseguir galvanizar isso aí numa expressão política revolucionária, eu acho que é quem vai conduzir o processo de transformação no país. Helena, por favor. O senhor é otimista,
né, professor? Olha, eu já finalizei as minhas perguntas. E o Então, programa é de 1 hora. Ir para nossas palavras, podemos ir para nossas palavras finais, e só lembrando os espectadores da Taba TV para poder se inscreverem, dar um like, que é importante para o nosso canal. Helena, por favor, faça suas despedidas. Pois é. Olha, agradeço muito ao professor e até essa forma positiva de terminar com esperança, sem arrefecer o espírito de luta. É um momento difícil, porque é um momento difícil não só para o mundo inteiro, é uma crise mundial, né? E ainda depois de uma pandemia, mais a guerra, enfim. O Brasil nessa situação de penúria que está vivendo, mas a gente não pode perder a esperança e nem a capacidade de luta. Então, agradeço ao professor Edmilson e espero que ele esteja disponível para voltar aqui outras vezes para a gente continuar esse debate. Muito obrigada e uma boa noite. Professor Edmilson, por favor, suas palavras. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de debater esses temas que são muito importantes para a compreensão tanto da realidade internacional quanto da realidade nacional. Eu acho que quanto mais a gente debate, mais a gente tem condição de aprender, de esclarecer melhor as questões. E esse é um debate democrático, um debate respeitoso, um debate em que todos colocam as suas opiniões com respeito às opiniões dos outros. E eu acho que, do meu ponto de vista, eu sou um revolucionário desde os meus tempos de 17 anos. Então, eu sou um otimista histórico. Mesmo nos momentos mais difíceis da ditadura, eu sempre achei que, em algum momento, a gente derrotaria a ditadura e construiria uma sociedade diferente. Nós derrotamos a ditadura, mas não conseguimos construir uma sociedade a qual eu almejava. Mas eu acho que não perco a esperança, porque eu acho que a humanidade ela só coloca tarefas para ela que ela pode resolver. Então, eu acho que as tarefas e as dificuldades que estão sendo colocadas para a humanidade hoje, a humanidade vai ter condição de resolver de uma forma em que nós não cheguemos à barbárie, porque o sistema capitalista que nós temos hoje é um sistema que quer levar a humanidade à barbárie. Para eles, se a metade da humanidade se extinguisse, era muito melhor, porque eles não teriam problema de fome, de miséria, de desemprego, etc. Só que a humanidade não vai se deixar matar como moscas. Ela vai reagir. E eu confio muito em que a humanidade vai reagir em busca de uma sociedade fraterna, uma sociedade amiga, uma sociedade onde todos possam ter uma vida digna, onde todos possam comer, onde todos possam vestir, onde todos possam estudar, onde não tenham crianças abandonadas, onde não tenham velhos morando na rua, onde todos tenham uma casa para morar, porque, como diz o poeta, a humanidade e as pessoas nasceram para ser felizes e não para morrer de fome. Muito obrigado. Muito bom. Queria dizer para os nossos espectadores da Taba TV, até também agradecendo o professor Edmilson, até lembrando que existem duas palavras que são contrárias, que explicam muito o espírito do professor Edmilson, que é a utopia e a distopia. A utopia é tudo aquilo que, na verdade, é um caminho que você segue, que você acha que fazendo algumas mudanças, algumas rupturas, você já vai chegar lá e tem uma perspectiva de melhorar. A distopia é aquela do Mad Max, para onde a gente está caminhando por enquanto. Você não vê perspectiva, perfeito? E as coisas só vão tender a piorar. Então, obviamente, quem milita politicamente dentro do campo, onde vê perspectiva, onde vê utopia, é claro que é otimista, perfeito, mas o otimista realista, porque você tem, vamos dizer assim, possibilidade de alterar a sociedade para poder chegar onde você deseja. Então, professor, eu agradeço muito a sua participação no nosso programa, foi muito importante. Achei apenas que, por exemplo, apesar de termos demorado ser um programa bem longo,
todas as perguntas poderiam ter bem mais tempo para poder responder, e por isso você está convidado a voltar ao programa para poder a gente detalhar mais esses assuntos. Muito obrigado também, Helena. Estou aqui fazendo a participação no programa Falou e Disse, com muito prazer. E é isso aí. Muito obrigado, e os espectadores da Taba TV, muito obrigado, e até o próximo programa Falou e Disse. Um grande abraço.